Ei, pois vamos lá, né? Ó, primeira, vamos desmistificar umas coisas. Edson, gerador elétrico é quem gera energia? Não. Poxa, então qual é a função, qual é o papel do gerador no circuito elétrico? Né? Ele apenas é um cara que vai converter qualquer tipo de energia em energia elétrica. Essa é a finalidade do gerador, tá? Porque se ele fosse gerar energia, ia quebrar com o pensamento de Antoine Lavoisier, né? De que na natureza nada se cria, nada se destrói. Então, não ia gerar energia, né? Ele apenas vai converter uma energia da pilha, uma energia de uma bateria, com energia química, em energia elétrica. Uma energia potencial armazenada pela quantidade de água, né, num reservatório, e com a queda, a abertura das comportas e a queda dessa água, essa energia vai se converter em energia cinética, que é do movimento. Lá embaixo, ela vai ser, né, captada pelo gerador e convertida em energia elétrica. Tá? E tantos outros que vocês conhecem. Os aerogeradores, né, da energia eólica, fotovoltaica, que tem muito em Araripina, ali no Piauí, e aqui em Mucuripe, no Ceará. Né? Os aerogeradores, as células fotovoltaicas, né, são acopladas a um gerador para se converter a energia oriunda do sol ou dos ventos em energia elétrica. Esse é o papel do gerador, tá bom? Então, eles são representados assim. Aqui eu tenho simbolicamente a figura da pilha, né? Vocês sabem disso. E que essa pilha vai, entre os dois potenciais, gerar uma diferença de potencial. Porque se ela não gerar uma diferença de potencial, né, ela não vai ter energia suficiente, né, não vai ser gerada energia suficiente para alimentar nada no sistema, nada no circuito. Tá? Eu não posso dizer que o polo positivo e o negativo da pilha estando igual vai resolver nada. Inclusive, até com pouca DDP, ela não vai conseguir gerar corrente. Tem algumas pilhas que quando você coloca ali um multímetro, né, para medir, e aquele valor já está perto de 1 ou abaixo de 1, porque ela é 1,5 volts, né, vocês sabem, ela já não funciona. Tá certo? E principalmente quando cheguem lá em física moderna, por exemplo, efeito fotoelétrico. Aí é que ela não vai funcionar mesmo, tá bom? Então eu quero que vocês entendam. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse sim é o símbolo que a gente precisa, tá? Esse sim é o símbolo que interessa para gerador. Preste bem atenção, porque a diferença de gerador para receptor vai ser uma coisa sutil, tá? Todos vocês sabem o que significa esse I, né? O que é esse I? Corrente elétrica. Isso, a intensidade da corrente vai passar por um dispositivo. Beleza. Que dispositivo é esse? É um cara que vai ter uma diferença de potencial, tá? Isso aqui não é uma diferença de potencial, ó. Que um potencial menor, que um potencial maior. Isso nós vamos chamar de força eletromotriz, tá? E logo em seguida já vai ter uma resistência. Mas vocês estão vendo que essa resistência está com R minúsculo? É porque na verdade, deixa eu pegar aqui, minha caneta. Na verdade, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é a pilha. Então, isso quer dizer que a pilha tem uma resistência? Tem. Lembra que a gente falava? Os fios têm uma resistência, pilha, lâmpada. Os dispositivos elétricos, como por exemplo o amperímetro, o voltímetro. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que em algumas questões é preciso desprezar essa resistência. Senão não tem nunca como resolver a questão. Mas agora eu vou contar com ela. Porque todo gerador e futuramente vocês vão ver todo receptor elétrico tem uma resistência, né, que a gente chama de resistência interna. Isso serve para a própria retroalimentação do equipamento, do gerador, tá bom? Então, isso implica dizer o que, Edson? Isso implica dizer que o que essa diferença de potencial gerar, ou seja, a força eletromotriz daqui, né, vai fazer com que tudo que ela produzir não venha mais para o sistema. Poxa, como assim, Edson? Porque parte dela já vai ficar consumida aqui. Vocês lembram que a gente até brincava dizendo o seguinte: quando a corrente vai passando por um resistor, se eu quiser saber a DDP e eu for no mesmo sentido da corrente, na hora que eu fizer essa passagem, o que é que eu tenho? Uma perda de energia. Eu não sei se vocês recordam isso, mas eu dizia: se eu quiser calcular a diferença de potencial daqui para cá, se eu estou indo a favor da corrente, na hora que eu passar por uma resistência,
eu vou perder essa energia. E quanto é que vai ser essa energia? Ora, é só fazer a lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Tá bom? Tudo bem? Tá dando pra vocês entenderem? Tá sim, tranquilo. Boa. Beleza. Então, se esse cara aqui, ó, gerar uma força eletromotriz. Tá sumindo esse mouse. Se esse cara aqui gerar 120 newtons e esse cara for geralmente é um valor muito pequeno essa resistência interna, 1,5 ou meio, né? O que vai acontecer? Eu vou multiplicar, certo? Esse valorzinho dessa resistência pela corrente que será permitido passar por esse gerador. Se a corrente for 10 amperes e essa resistência interna for de 1, então 10 vezes 1, 10. Se esse cara, né, gerou 120 newtons, lá vai, 120 volts de energia, da pilha só vai sair quanto para alimentar o sistema que ele vai estar conectado, o circuito? Só vai sair 110, né? Vocês estão me entendendo? Essa força eletromotriz gerou... Repete, por favor. Vou dizer de novo. Esse cursor tá sumindo. Eu vou pegar... Eu vou mostrar isso aqui mesmo. Dá para vocês acompanharem, né? Se essa força eletromotriz for de 120 volts, essa resistência interna for de 1 ohms e a corrente que será permitida, vamos dar um exemplo, circular pelo circuito, for de 10 amperes, aí eu vou fazer aqui essa conta para diminuir, né, do sistema. 10 vezes 1, 10 da corrente e 1 da resistência. Vocês estão sabendo que conta é essa que eu estou fazendo, né? U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Aplicada dentro do gerador, isso, dentro do gerador, porque aqui já vai ser uma queda de energia. Então, U igual a R vezes I, ou seja, 1 vezes 10, 10 volts. Então, se essa força eletromotriz gerou 120, a retroalimentação desse gerador vai precisar sempre de 10 em cada movimento, em cada ciclo. Então, na verdade, quando sair aqui no polo positivo, só vai sair quanto para alimentar o restante do circuito? Só vai sair 110. 210. 110. Tá bom? Edson, aí à medida que essa corrente vai passando, ela sempre vai perdendo esses 10? Não. Até descarregar a pilha? Porque o método não é um método de atenuação, é um método constante. Essa corrente ela vai continuar sendo 10 amperes. Tá bom? 10 amperes. Certo. Atenuação Beleza. é aquilo que com o passar do tempo aí vai se desfazendo, vai perdendo, né? Não é o que acontece, tá bom? Pode avançar então? Sim. Então preste bem atenção. A gente vai trabalhar com geradores reais, né? Onde a resistência interna vai ser diferente de zero. O certo seria um gerador ideal, ou seja, quando não tivesse resistência interna e tudo que a pilha gerasse pudesse alimentar e ser consumido pelo sistema. Não era ideal isso? Mas, né, não existia, não ia haver essa retroalimentação. Então, a DDP, quando o gerador fosse ideal, que não houvesse o fator zero, né, não houvesse o fator resistência interna, você concorda que toda a força eletromotriz ia ser a DDP consumida pelo sistema? Sim. Sim, né? Mas, na verdade, nós vamos estar trabalhando com geradores reais, onde essa resistência não vai ser mais zero, tá? E aí daqui a gente vai achar uma equação que seja característica para essa pilha. E isso é tão característico de um jeito, eu acho que tem aqui no slide seguinte, deixa eu ver, tem. Olha aqui, essa é a equação do gerador. Sabe o que é esse U, né? A DDP. DDP a gente aprendeu que é fazer o quê? Um potencial menos o outro, né? Então o que é que eu faço? No potencial aqui inferior, né, eu tenho a força eletromotriz gerada pelo gerador, convertida pela pilha, né, em eletricidade, menos o outro potencial. Alguém está pedindo para entrar? Rafael. Muito bem, Rafael. Seja bem-vindo. Então a gente começou agora, Rafael. A gente está falando hoje nossa aula sobre gerador elétrico, tá? O início de nossa aula hoje, geradores. Até agora eu estava mencionando, né, que geradores eles são apenas dispositivos elétricos que convertem qualquer tipo de energia, seja ela química, potencial, cinética, magnética, enfim, em elétrica. Esse é o papel do gerador. O gerador ele não gera energia, não, ele só converte, tá? Aí eu estava explicando que
O símbolo que vai interessar para nós agora, para o gerador, não é você localizar a pilha no circuito, porque nem sempre vai vir a pilha, né? Os métodos, eles são, e os desenhos dos circuitos, eles são assim, ó, técnicos, né? Então, aqui a gente sabe que é uma DDP, né? Porque tem um potencial negativo menor do que o potencial positivo. Só que em gerador a gente vai chamar isso de epsilon, é uma força eletromotriz, tá? Força eletromotriz, ou seja, que vai dar motricidade para os elétrons. Muito simples de entender isso. E isso é um resistor interno do próprio gerador, por isso que é um Rzinho pequeno. Essa resistência interna é exatamente para consumo próprio, para subsistência própria do equipamento. Isso é óbvio. Todo equipamento tem uma resistência interna. Às vezes é porque a gente desprezava, mas aqui agora a gente não vai desprezar mais, tá bom? Então, se eu quero saber a diferença de potencial que essa pilha, que esse gerador vai gerar para o restante, é muito fácil. É só subtrair o que ela lança no sistema, é só subtrair o que ela gera, menos o que ela mesma consome. Não é o conceito básico de DDP, minha gente. É o conceito elementar. Que a DDP é um potencial menos o outro. Então tá aqui, um potencial menos o outro. Todo mundo consegue enxergar que R vezes I é U? Primeira lei de Ohm? Sim, tá de boa. Então, para um gerador real, que é as nossas situações daqui para frente, essa resistência interna sempre vai existir. Então ela vai ser diferente de zero. Aí a gente cai dentro dessa equação. Mas, se fôssemos pegar uma questão do gerador ideal, né? Gerador ideal, esse resistor é zero. Imagine jogar nessa equação aqui um zero. Zero vezes I é zero. Então, a energia do sistema, ou seja, a DDP para todo o circuito seria consumida integralmente, né, pelo que foi gerado. Ou seja, era quando U quando U fosse igual à força eletromotriz. Tudo bem, pessoal? Nossa primeira lâmina do slide. Edson, aquelas fontes de computador 500 watts, 650 watts, elas são geradores reais? Aquelas fontes? Deixa eu ver se eu entendi. Ou elas, fonte de computador, aquela que a gente conecta na energia para poder... Não, ali não. Só um transformador. Ali são receptores. São transformadores... Deixa eu ver se eu posso dizer isso para vocês. Não, eles tinham até outro nome. Eram comutadores, porque também vai transformar corrente alternada em contínua, né? Mas a nível de energia, que é o que a gente interessa, né? É a nossa sua pergunta da vez. Ela vai converter energia elétrica em energia química, porque depois eu vou poder usar o computador sem estar conectado à energia elétrica, né? E aí ele tá Depende, funcionando. Se for um computador de mesa, não. É verdade. Então, nesse caso, essa fonte aí não tinha esse papel do que eu ia dizer agora. Sendo para um notebook, ele ia ser um receptor. Porque o receptor, vocês já vão entender melhor agora. O receptor elétrico são agora os equipamentos que recebem a energia elétrica e transformam em qualquer outro tipo de energia. Ou seja, o receptor elétrico é o cara contrário ao gerador, não é não? Tá bom? Podemos avançar então? Sim. Cai mais questões com geradores reais ou ideais? Mais reais. Beleza. Tá? Bom, então, se tem uma equação, tem, né, um gráfico. Isso é uma equação de que grau? Primeiro grau. O U depende do I. Aí, quem é esse cara? Esse cara seria o coeficiente angular da equação. Isso é uma equação de primeiro grau. O resultado disso é uma reta. O coeficiente angular é o resistor. Ele está positivo ou negativo? Está negativo. Então, matematicamente, essa reta vai ser o quê? Decrescente. Tá? Então, quando o I for zero, o U é máximo. Ou seja, o U é toda a força eletromotriz. A gente acabou de ver. Seria o gerador ideal. Agora vamos para a situação oposta. Quando o U for zero, aí eu chego em que situação? Eu chego também no I máximo. Quando o U for zero, eu chego no I quase que inalcançável, né? Que seria o ICC, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica para curto-circuito. Esse ICC quer dizer isso. Intensidade da corrente elétrica, né, que já vai permitir o curto-circuito. Por que vai permitir o curto-circuito? Porque o U zerou. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse gráfico?
Acho que não. Sei lá. Se eu perguntasse a vocês o seguinte, isso aqui é um retângulo, né? Triângulo, retângulo. É um triângulo. Eu disse até errado. Isso é um triângulo retângulo, né? Em triângulos retângulos, a gente pode associar algumas razões trigonométricas bem bacanas. Por exemplo, se eu quisesse calcular a tangente dessa inclinação, dessa declividade, adivinha o que eu vou achar? Vou achar Tangente é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Cateto adjacente, ICC. Então, se eu dividir E por ICC, vai dar o Rzinho. Ah, essa eu não sabia. Pois é, nessa situação, se o I for zero, o U é igual a E, não é verdade? Ó, nessa situação. Se a gente calcular a área do triângulo. Ah, eu digo já o que acontece. Agora observe também que quando a tensão é nula, a corrente é máxima. A gente chama isso de corrente de curto-circuito. Até aí tudo bem, eu já expliquei, não foi? Agora, tá aqui o que eu acabei de explicar a vocês. Quando o U é zero, uma maneira de encontrar também esse ICC, se não quisessem relacionar com a tangente, era fazer isso. Quando o U é zero, né, o ICC é dividir força eletromotriz pelo R. Se a gente fizer aqui cruz credo e isolar o R, a gente também encontra, né, que o R é o E dividido pelo ICC, ou seja, a tangente dessa relação. Sim ou não? Sim. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? De boa, né? Beleza. Muito bem. Agora, em relação à área, Vinícius, aí quando calcularmos a área disso aqui, aí lá na frente nós vamos relacionar com a potência do gerador. Tá bom? Vou mostrar a vocês que a potência do gerador máxima vai ser aqui num ponto médio dessa relação. Tá bom? Mas por enquanto a gente agora que está começando a ver gerador. Tô avançando, viu? Tudo bem? Beleza. E aí, Edson? Eu já vi o título. Quer dizer que existe associação de gerador também? Pois é, minha gente, existe. Existe associação de gerador, né? Ela em série, ela em paralelo, do jeito que a gente aprendeu. Ah, é mesmo? Eu tenho um controle remoto aqui em casa que uma pilha só não é o suficiente. Precisa de 2, 3. E como é que a gente coloca elas, não é assim? Então, por quê? Porque 1,5 era insuficiente. Edson, aquelas lanternas, tá ligado? Antiga, que a gente compra as pilhas e coloca tudo junto, né? Tudo encostado. Aí seria uma associação de geradores em série. Aí já no controle que a gente coloca um do lado do outro, seria em paralelo? Não. Por incrível que pareça, ali é série também. É porque você ainda não percebeu que quando a gente coloca um do lado do outro, a gente inverte uma pilha. Geralmente a pilha do meio. Diga se não é. Quando você bota um do lado do outro, fica um polo possível para cima, o outro para baixo, não é assim? Porque a ideia de colocar um do lado do outro é só para diminuir o soquete, diminuir o espaço. Mas o fio, a ligação lá dentro, né, ela tá em sequência, mesmo que fazendo um S, fazendo uma volta. Tá bom? Massa. Não é massa? Então tá aqui, ó. Um gerador com sua resistência interna, o segundo gerador com sua resistência interna, o terceiro gerador com sua resistência interna. Então, mais uma vez, se os três, né, é o suficiente para ligar um equipamento através de um acionamento remoto, é porque eu tenho 3 forças eletromotrizes que precisam ser representadas por uma só, um equivalente, assim como também as resistências precisam ser representadas por uma só. Agora aqui eu vou ter um REC equivalente, na verdade uma resistência equivalente, e uma força eletromotriz equivalente. Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Até cá tudo. Agora a pergunta é, e aí, que contas eu vou fazer? É muito fácil. Olha quais são as contas. Se em série eu somava as resistências, eu também vou somar nos geradores os geradores, as forças eletromotrizes. Tá bom? No caso de uma pilha dessa, que é 1,5, ao todo vai dar quanto? 4,5, né? Vai dar 4,5 volts. E cada resistência interna dessa, se for 1 ohm, ao todo vai dar quanto? 3 ohms. 3. Tá bom? Muito simples. Isso é associação, né, em série de geradores. Vamos, né, ver a seguinte realidade. Quando as pilhas são iguais, né, os geradores são iguais,
Você não precisa ficar somando. Basta você fazer o seguinte, pega a quantidade de pilhas, 3, multiplica pelo valor de um só, 1,5. Então vai dar quanto? 4,5. Eu já achava, né, a força eletromotriz equivalente, tá bom? Isso também funciona para resistência equivalente. Vocês sabiam disso, desde a associação de resistores. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Tudo de boa. De boa, né? Vamos ver como é que fica em paralelo. Em paralelo, a situação é a seguinte, ó. Ó, Vinícius, aqui sim é em paralelo, porque tá vendo, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá certo? Então, fazendo o desenho como precisa, né? Como deve ser lá nos nossos questionamentos. Uma coisa que a gente aprendeu em paralelo é, para com os resistores, eu vou ter sempre a mesma DDP, né? Assim? Então, eu tenho 3 forças eletromotrizes, eu vou substituir por um equivalente. Eu tenho 3 resistências, eu vou substituir por um equivalente. Sendo eles todos iguais, aqui é muito mais fácil do que fazer a série. Olha o que é que eu faço. Sendo eles todos iguais, todos os 3 tendo a mesma força eletromotriz, a equivalente é uma só. Funciona do mesmo jeito que funciona para a DDP. Ah, é mesmo, a DDP para resistores, né, em paralelo é a mesma, é uma só, né? Aqui a força eletromotriz equivalente também é o valor de uma só pilha. Mas eu tenho 3 pilhas, Edson. Não importa. Aqui ele quis fazer 3 pilhas para somar ou diminuir talvez as resistências internas. Mas era como se a força eletromotriz fosse de uma só, tá? Olha aqui o que ele vai ganhar fazendo essa associação. A resistência equivalente é pegar, vocês lembram disso, né? É pegar uma só delas, que é igual, e dividir pela quantidade. Se tem 3 pilhas, ou seja, 3 geradores, eu divido isso por 3. Tá certo? Isso aí é igual, né? São iguais. Para N geradores iguais, tá? Mas se for diferente? Aí se fosse diferente, aí você ia ter que fazer aquelas contas lá de resistência equivalente diferente. Para resistência equivalente, tá? Agora, eu posso te garantir o seguinte. Você só vai pegar questões com associação de geradores, pelo menos por enquanto, se for em paralelo, com as equivalentes iguais. Tá bom? Com as forças eletromotrizes iguais. Tá. Beleza? Em série não, pode ser diferente. Mas aqui você vai ver. Pessoal, ok? Eu posso avançar? Pode, de boa. De boa, né? As meninas também, né? Opa, aqui já vai para receptor. Aí eu pergunto para vocês, querem já ver umas questões de geradores antes da gente entrar em receptor? Ou a gente avança para receptor e num futuro encontro nosso a gente faz as questões dos dois? O que é que vocês acham? Rapaz, não sei não. Por mim poderia ser depois das questões. Eu agora que estou vendo, ó, como eu não editei esse material tá igual ao que eu tinha desde antes, tá faltando a potência e o rendimento de um gerador, né? Para terminar gerador, eu vou fazer o seguinte com vocês, não vou avançar para receptor ainda. Aqui ainda tá faltando um slide, ó. Porque tem como eu medir a potência de um gerador, tem, né? O rendimento de um gerador tem. Tá bom? Não vou avançar agora para potência ou para receptores elétricos. Alguém tá pedindo para entrar? Não, foi Vinícius que colocou Ah, comentário. beleza. Então, deixa eu pegar lá a nossa apostila para vocês verem a quantidade de questões que a gente tem de geradores, tá bom? E aí ver se a gente acha difícil, como é que tá o nível, se é possível a gente resolver alguma questão agora, de imediato. Potência, energia elétrica. Ó, tinha todas essas questões de potência, né? Não sei se vocês viram, resolveram, enfim. De ponte de Weston. Pronto. Tá aqui, questões de... Ó, eu até juntei, né? As questões de geradores e receptores. Tá? Ó, primeira questão. FEM. Sabe o que é FEM? Força eletromotriz, tá? Então, num circuito abaixo
de força eletromotriz 8 volts, tá aqui, ó, o E, 8 volts. Vocês estão vendo, ó, o gerador, ó, o ponto positivo dele tá virado para cá. Então agora a corrente vai girar no sentido anti-horário aqui, tá? Anti-horário, porque ó, a sua resistência interna aqui de 1. Então tá ligado a um outro resistor de 3, tá? Tem que se ligar nisso. Então, determine qual a DDP entre os terminais A e B do gerador. E ó, a primeira pergunta já tem logo, tá vendo? Ó? Como que se calcula o rendimento do gerador? Eu tô aqui, eu vou mostrar isso pra vocês. Ah, mas eu não tô com isso aqui no slide, né? Poxa, cara. Vocês me acompanham, será? Se eu for falando mentalmente? É tipo um rendimento de uma máquina térmica. Faz sentido a fórmula de rendimento. Mas antes da B, vamos para A. Como é que se calcula a DDP dos pontos A e B? Em outras palavras, o que é que ele está pedindo? O DDP do gerador. Ele tá A pedindo força eletromotriz. Não, a força eletromotriz é 8, mas ele tem uma retroalimentação Que é o pautada em 1 ohms. Eu tenho que descobrir a corrente, né? Porque eu descobri na corrente, aí eu vou descobrir, né? Quanto que esse gerador que gerou 8 volts de energia, converteu 8 volts de energia, vai liberar para alimentar esse outro resistor externo. Porque não vem 8 volts para cá, né? Não, vem não. É isso que ele está perguntando, ó. De A a B, entre A e B, entre os terminais A e B, tem alguma coisa ligada a não ser o gerador? Tem não, só tem o gerador. Então é isso que ele está perguntando. Qual é a DDP que o gerador disponibiliza para o sistema? Pronto, é essa a pergunta. Tá? Então qual é a primeira conta a se fazer? Descobrir o I. Como é que calcula o I? Não é só dividir o E pelo R. Lembra lá da fórmula usada pelo gráfico? Descobrir o I, é só dividir o E pelo R. Mas aqui eu não só tem um R, né? Pois é. Tem esse outro fator para me explicar para vocês. Né? Como esses dias foi muito puxado para mim, eu não deu tempo de melhorar esse slide. A gente faz o seguinte, para calcular esse I, existe uma lei, né, que foi melhorada, a lei de Ohm, né? E a gente agradece a contribuição de Paulet. A gente chama isso da lei de Paulet. Eu vou dizer isso para vocês. É só pegar a mesma coisa da lei de Ohm, só que melhorada. O que é que a gente vai fazer? I é igual a E dividido pela soma, o somatório de quantos resistores tiverem. Então, quantos resistores tem aqui? 2. A soma dá quanto? 4. Então, já achei o I. Muito fácil. O I é dividir o E 8 por a soma do resistor, que é 4. 8 dividido por 4, 2. Pronto. O I é 2. Achando o I 2, agora ficou fácil a conta. O I sendo 2, quanto é 2 vezes essa resistência de 1? Dá 2 volts. Moral da história, o gerador que converte energia provavelmente química, né, em elétrica de 8 volts, consome 2 volts para sua própria retroalimentação. Libera quanto para o restante do sistema? Vocês não estão entendendo não, né? Estão me acompanhando não. Bicho, eu fiquei com a dúvida aí nessa parte aí. Tenta voltar, vai. É assim, espere aí. Me permitam ao vivo fazer esse comentário. Aqui a gente faz ligeiro isso, viu? Eu tava tentando fazer aqui com o que eu sabia e não tá dando também não. É chato isso. Eu não gosto de... assim... Olha o que que acontece. A lei de Paulet... Eu já vi isso aí em algum lugar. Vocês estão me acompanhando, né? Eu simplesmente ignorei. Pois é, a lei de Paulet é o seguinte. Vou fazer igual eu faria num quadro, se eu tivesse ele agora. A lei de Ohm é U igual a R vezes I. Isso. E temos que U é igual a E menos R vezes I, oriunda do gerador. Não é assim?
oriunda do gerador. Isso. E essa fórmula oriunda de Ohm. Certo? Uhum. Beleza. Logo, U é igual a U. Não é não? É, né? Logo, U é igual a U. Ou seja, R vezes I é igual a E menos R vezes I. Tem alguma coisa que eu posso cortar que está de um lado e está do outro? O I. A Isso. corrente. Rzão é igual a E menos... Que na R. verdade eu deveria ter feito o seguinte, né? Para poder isso ser possível. As resistências são diferentes. São, né? O resistor maiúsculo é o externo e a resistência interna em minúscula sempre é diferente, essa maior. Pode um dia ser igual, mas será uma coincidência. Certo. Pronto, é isso que eu deveria fazer. Veja se vocês entenderam. Deixei a força eletromotriz sozinha de um lado, passei o fator R que está negativo para o outro positivo. Ok? Isso. Entenderam? Agora Beleza. sim, eu posso botar o I em evidência, fica minúsculo, camarada. E lá dentro de um parênteses ficar isso aqui, ó. Certo? I, fique minúsculo, é igual. Ah, esqueci até os comandos. Esses comandos de primeiro eu sabia. Então, é igual a R mais R. Pronto. Essa é a dedução importante para se resolver aquela questão. Show. E, Eu já vi isso em algum lugar, mas meu Deus. pois é, isso é a lei de Eu Pauli. também, doido. Mas eu simplesmente assim, tipo, nem. Tipo, Não, isso aí não, não vai não cair vai. no tempo Não, meu, isso não. vai cair muito não. Nunca vou usar. Aí agora. I igual a Tudo. E sobre R mais I. Então, o que é que acontece? Vamos voltar lá na questão. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Vocês estão acompanhando, né? Eu fazendo tudo ao vivo, né? Estamos sim. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Vou pegar isso aqui, ó. Copiar. Levar para aqui. Ah, não acredito que era tão fácil assim não. Pois é. Não. Então... Aí eu venho aqui, ó. Quanto é o E? 8, né? 8. Isso. O Rzão, 3. O Rzinho, 1. Uhum. Então, bom, já sei que isso dá 2 amperes, né? Edson, em questão de cortar as unidades ali, de dividir, vai ser Aonde? volts por ohm, né? Que fica ali. Aí o ampere Volts tem por essa ohms. unidade? Volts por ohms. Tem sim. Tem sim. Sério? Porque vocês... Olha que interessante, você fez uma pergunta interessante mesmo. Vocês aprenderam que a unidade física da intensidade da corrente elétrica, né, era coulomb por segundo. Não sei se você lembra. E era Sim. delta Q sobre delta T. Mas o I também pode ser volts por ohms. Como é que eu chego aí, Seton? Se vocês assim tivessem uma paciênciazinha a mais e a gente tivesse tempo, na minha apostila eu coloquei aí análise dimensional. Como chegar a uma fórmula usando só as unidades físicas. Como chegar a uma fórmula usando só as unidades físicas. Tá certo? Vocês lembram de campo Show. elétrico? Campo elétrico, um dia seu professor explicou que campo elétrico era Newton por Coulomb. Quando você vê potencial elétrico, o professor já chega, depois de EDU, né, da fórmula de campo elétrico uniforme, o professor já chega a dizer que campo elétrico é volts por metro. É isso. Lembra? É de Então. Pô, muito bem. Aí agora vamos terminar. Como é a pergunta lá? Fechar isso aqui que já não me serve, né? pergunta o rendimento. Ele quer a DDP. Pronto. Então a DDP é só jogar na fórmula, né? Então a DDP é 8 menos 1 vezes 2. Era isso que a gente tava fazendo de cabeça. Não tava dando bom. Isso. Tururu. Ou seja, 8 6. menos 2, 6 volts. Isso é o que vai estar disponível
para o sistema, para o restante do sistema. Ora, mas o restante do sistema só tem esse outro resistor. Não importa. Mas o que tem é um resistor de 3, mas ele só vai consumir da energia gerada pela pilha 6. Entendeu? Força eletromotriz, ela... Então, o rendimento. Aí, tipo, a gente vai ter que saber quanto foi que tinha de DDP aí antes e Bom, já que dividir você por perguntou, vou isso aí e explicar de multiplicar por 2 100. maneiras, para você resolver do jeito que você quiser. Sabe como é que calcula rendimento? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Isso merecia um outro slide. Rendimento de gerador. Ninja. Rendimento de gerador. Aí o que é que você vai fazer? Rendimento, um dia lá na mecânica, vocês estudaram que era o quê? Quem lembra? Energia útil pela total. Pronto, aqui é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqui o rendimento, né? O rendimento será a potência útil, né? Dentre a total gerada ou também lançada ao gerador. ao sistema. Como assim, Edson? Esse útil ficou estranho, né? Ao sistema. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui já não vai precisar. O símbolo de rendimento, vocês lembram do símbolo de rendimento? Nepsilon, né? Uma letra grega. Um Nzinho. Uhum. Bonito. Um N da pernona grande. Se vocês já Isso. viram... Tô cego. Aqui. Nepsilon. Nepsilon é igual a... Nepsilon. Eu nunca consegui desenhar esse M bonito. Sempre ficava feio mesmo. Potência útil sobre potência total. Agora travou. Tem hora que me dá raiva, eu até digo aqui a minha esposa: esses equipamentos meus não me acompanham mais não. Potência útil Esse gamer agora. sobre potência total. Comprar um setup game. Aí, ó, vamos lá. Aí vem a grande discussão para vocês, porque vocês ainda não sabem o que é a potência útil ou potência total. Lembra que a gente só viu um tipo de potência voltado para energia elétrica? Lembra disso? Sim. Mas eu explico assim a galera. Olha, pelo gerador não vai passar uma corrente? A corrente não vai passar por todos os integrantes? Então imagine vocês, eu pegar essa equação toda e multiplicar por I. Vou multiplicar o primeiro por I, o segundo e o terceiro. Aí vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. U vezes I igual a E vezes I menos R vezes I vezes I. Vocês entenderam o que eu fiz? Peguei todos os termos e multipliquei por I. Isso não vai alterar em nada, né? Qualquer equação minha, não. Eu posso pegar qualquer equação minha e multiplicar por qualquer número, desde que eu faça isso, né? Assim. Aí, pronto. Aqui eu cheguei a concluir o seguinte. Isso aqui é a minha potência útil. Isso aqui é a minha potência total, ou lançada no sistema. E isso daqui vai ser minha potência dissipada pela resistência interna. Que se eu trocar esse resistorzinho por um resistor grande, também será chamado de potência dissipada por um resistor grande. Acabou. Nada pio. Pio ali, então, de potência útil igual
a potência total, também chamada de gerada ou lançada, menos a potência dissipada. Pronto. Há uma fórmula para cada coisa. Aí agora, vamos lá. Quem é a potência útil? Vocês agora já sabem. A potência útil é quem? U vezes I, né? U vezes I. Quem é a potência total? É E vezes I, né? Esse E tem que ser o E normal. O E lá direitinho. O epsilon. Pronto. Tem alguma coisa que eu posso cancelar aqui, galera? Rapaz, dá pra cancelar o I. Exatamente. Eu cancelando o I, adivinha qual a fórmula que sobra? U sobre S. Pronto. Na hora que eu pegar isso por I, e multiplicar por 100, minha resposta vai ficar em porcentagem. Porque um dia eu aprendi que rendimento de máquina tem que ser dado em porcentagem, né? Isso. Pronto. Fizemos a fórmula de potência. Vocês tiveram uma paciênciazinha, a gente descobriu na hora. Vamos agora terminar a questão? Deixa eu pegar isso aqui. Na verdade, eu tenho que pegar esse, né? Transformar isso em vermelho. Quanto é o U? O é... O é 2. Não, 8. Não, é 6. Aí o É o epsilon que é 8. O U é quanto? 6. 6. E o E? 8. Então, 6 sobre 8 é a mesma cor que 3 sobre 4, que é a mesma cor que 0,75, que multiplicado por 100 é 75%. Show. Pronto, o rendimento desse gerador 75%. Aí eu disse a você o seguinte, vamos fazer da maneira que você quiser fazer. Essa é uma maneira, a maneira formal, lógica, né? Acho que eu faria desse jeito aí, pois só assim. Mas bem aqui a gente já podia ter feito. Qual o método? Muito fácil. Se um gerador ele cria 8 volts, mas ele não consegue fazer o cara lá de fora, um aparelho lá de fora, uma lâmpada, uma geladeira, funcionar com os 8 volts que ele criou, então com quanto que a geladeira funcionou? Só com 6. Então só foi útil 6? Só foi útil 6. É o que explica aí a segunda lei da termodinâmica, que nenhuma máquina consegue integralmente converter energia em calor. Não é assim? O mais próximo é o ciclo de Carnot. Então, aí o que acontece? Nunca dá 100%, né? Não, porque se desse 100% era o perfeito, era o ideal. Então, era só dividir. Eu pegava o I que eu tinha achado 2 vezes 3, 6. 6 foi utilizado, né? Então, pelo resistor, foi. Quando eu dividi isso pelo lançado 8, já ia dar um rendimento, 0,75. Fácil. Aí você tá brincando, porque a questão é simples. Não, mas quando você pegar questões com mais resistores e tudo, é fácil também. Não, assim, o cara é meio coisado. Quando pega um monte. Tá bom? Consegui colocar o que faltava no slide. Era a lei de Poilat, né? E a lei de... Aliás, e o rendimento para gerador. Tá certo, pessoal? Beleza. É porque é fácil, entendeu? Mas o cara vê uma questão, porque eles juntam vários. O cara fica logo preocupado aí. Essa é da Federal do Rio de Janeiro. Mas é a mesma coisa. Aqui é uma curva característica de um gerador, né? Aí você vai colocar quem é a resistência interna do gerador. Alguém se arrisca? Calma, bora lá. Tem que fazer a tangente. Exatamente. Quanto é 80 dividido por 10? 8. Pronto. Aí é a resistência interna do gerador. Não é fácil? Gráfico é a cor mais fácil do mundo. Eu não sei quem foi que botou na cabeça de aluno que gráfico é difícil. Pois é, eu não gosto de gráfico também não. É porque eu acho que, não sei, ou os professores também eram igual os alunos antigamente, que não entendiam os gráficos, e continuam repassando isso para os alunos, ou não sei. Ó, B, como é fácil? Qual é a força eletromotriz? Olhando só para o gráfico. E a intensidade da corrente do curto-circuito. A intensidade da corrente do curto-circuito é 10. E a força eletromotriz
Não é 80, é? É 80. A força eletromotriz é o máximo da energia gerada pelo gerador, é 80. E a intensidade da corrente elétrica no curto-circuito é 10. Ok, a gente viu. Viu aqui, não foi? Sim, a diferença entre a DDP do sistema e a do gerador, tipo assim no DDP. gráfico, como é que a gente sabe? A DDP do Porque sistema. os dois são U. É, mas olha aí a sacada. A DDP do sistema aqui é o seguinte. A pilha gerou 80. Mas 80 está disponível para o sistema? Não. Porque ó, vai se consumindo essa energia conforme vai passando por todos os aparelhos elétricos, né? Então, Sim. o máximo que você olhar aqui para o gráfico sempre vai ser a força eletromotriz. Na hora que você descobrir, por exemplo, a resistência interna, você descobriu que é 10? 8. Perdão, 8. Muito bem. Se eu pegar, né, em algum momento calcular essa intensidade da corrente, aí eu ia multiplicar por 8, aí eu já ia perceber que o U ia ser menor. Ah, é mesmo, porque U é igual a R vezes I, né? É. Pega aqui a corrente 2. Quanto é 2 vezes 8? 16. 80 menos 16, sei lá, 64. Então você vai ver que o U já ia ser aqui embaixo, 64. Então, U era o que está disponibilizado para o sistema. E 80 é o E, o gerado pelo gerador. Sim. Beleza. É simples. E se eu, se se eu acaba ver uma, multiplicar. se eu acaba ver uma curva dessa daí, já pode relacionar com isso? Pode. Essa curva é uma curva característica do gerador. Deixa eu ver se eu tenho uma questão que eu coloquei para a galera comparar. Coloquei, ó. Mas é o que eu já fui dizendo, ó. Né? Aqui é um gráfico. São dois gráficos. Aí aqui nessa questão pede qual a força eletromotriz da bateria. Ora, a bateria é um gerador, né? Ó. É a reta decrescente, ó. É 2. Então a força eletromotriz É é 20. 20. A força eletromotriz é 20. A resistência é 2. A resistência interna dela é que é 2. 20 dividido por 10. É, Não é assim? 10 é o curto-circuito, né? Exatamente. 10 é a corrente. Se eu multiplicar o curto-circuito pela a força eletromotriz, dá o quê? Se tu multiplicar o curto-circuito pela força eletromotriz, Dá erro ou dá alguma coisa? daí foi boa. Bom, a corrente em qualquer situação vezes a força eletromotriz vai dar a potência total. Vai dar a potência lançada. A do curto-circuito ia dar a potência máxima. Então, A potência limite. sim, tipo, se tivesse um disjuntor, Seria quando a por potência... exemplo, Ah, tu quer ver assim aí na a, prática, né? aí a potência, tipo, o máximo que ele passaria ali, antes de cair De a chave, desarmar, exatamente. seria o curto-circuito, a corrente do curto-circuito, vezes a força eletromotriz. Exatamente. Tá certo? Edson, esse outro Beleza. gráfico aqui tem um nome, né? Pois é, mas é o gráfico do resistor. Todo resistor A rompe função do é primeiro grau. aquele, né, que parte do Constante. zero, né? E o valor do resistor é constante, só que é uma reta crescente. U igual a R vezes I. Conforme vai aumentando o I, vai aumentando o U. Tá certo? Mas tem mais questões com várias... Ó, as questões de associação de gerador, ó. Aqui é o que? Aqui é uma associação mista, ó. Pilha mais pilha em série, pilha mais pilha em série, pilha mais pilha em série. Aqui é fácil que só. É mesmo. Então, ó, Boa. se essa pilha aqui, são 6 pilhas, né? Cada pilha com uma diferença de potencial V. Então, V mais V, 2V, eu podia botar aqui do lado, né? 2V e 2V. Então, como é que eu faço para medir agora a corrente? Perdão, eu fiz errado. V é a voltagem, a diferença de potencial de cada pilha dessa. E a resistência elétrica, né, de cada pilha é R. Então, Edson, tem que somar o V e os R's, né? Tem que somar os V e os R's. Então, V mais V, 2V, 2V, 2V. 2V é igual para todo mundo, né? Então 2V eu já sei que é a força eletromotriz equivalente. Entenderam?
Sim. Tipo, Agora para resistência. A resistência eu tenho que aplicar as fórmulas de resistência, né? Resistência mais resistência dá 2Rs, 2Rs, 2Rs. 2Rs dividido... Sobre 3. Isso, porque são 3 pacotes, como se fossem 3 pilhas. Então 2R sobre 3. Não é isso? Então não sei se vocês estão conseguindo acompanhar comigo, visualizar a questão. O U é quanto? O U é 2V. Deu 2V, não foi o U? Isso. E quanto foi que deu o REC? 2R sobre 3, não foi? Pronto. Aí eu vou pegar a primeira lei de Ohm e jogar para ou a lei de Pauli, né? Para descobrir a corrente medida pelo amperímetro. I é igual a E dividido por REC. Quanto é o E? 2V dividido pelo REC. 2R sobre 3. 2 sobre 3. Então qual é? Vai dar 6 sobre 2. Qual seria a alternativa? 3V sobre R. 3V sobre Letra R. D. Isso, na minha também deu 3V sobre R. Então, acho que é a letra D de Deus. Isso. Tá vendo? Tranquilo, né? Pronto, aí a partir daqui já começa a aparecer as questões de receptor. Ó, a bateria de um celular é o que? Um receptor. Isso. Ó, associação aqui, tá vendo? Quando a gente chegar aqui, vocês vão ver que você vai resolver essas questões sem se preocupar em quem é o gerador e quem é o receptor. A gente vai resolver essas questões sem fórmula, se quiser. Beleza. Se quiser, a gente resolve sem fórmula. Né? Só no olho. Ó, mesmo sem vocês terem visto o conteúdo, só pra gente encerrar, que eu sei que já tá ficando longo. Ó, mesmo sem a gente ter visto ainda receptor, quem é que você acha que nesse sistema vai ter mais força para mandar corrente? É o de 80 ou é o de 40? Imagina que aqui fosse duas mangueiras, uma mandando 80, né? Sei lá, vazão. Uma vazão de 80 litros por minuto. Pronto, e o outro 40. Então concorda que o de 80 vai superar o de 40, porque ele tem 40 a mais, né? Era como se eu dissesse assim, vou cortar 40 daqui com 40 daqui, a força motriz do movimento, que diga-se de passagem, será um movimento no sentido horário, é de 40, certo? Pronto, então grava essa informação. A força eletromotriz é 40. A DDP é 40. Aí eu tenho quantos dispositivos para impedir a passagem da corrente? Tem 3, é só somar. De acordo com a lei de Pauli. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Vamos terminar a questão. Ele pede a intensidade da corrente. Lei de Pauli diz, ou também lei de Ohm. I é igual a U dividido pela soma dos R's. O U é 40. A soma dos R's deu 8. Quanto é 40 dividido por 8? 5. Pronto. 5. Terminou a letra A. A intensidade da corrente é 5. 5 amperes. E como é que calcula a DDP entre os pontos X e Y? Muito fácil. Calcular a DDP entre os pontos X e Y, o Y era para estar aqui embaixo. Eu não sei porque que ele não está. Viu? Muito fácil. Como é que o senhor faz? Veja. Tá com 0 volts em um dos pontos. Taca o 0 em um dos pontos. Tá? Não, tá com 40, né? Eu sei. Eu tô dizendo assim, vamos colocar um 0 aqui em um dos pontos. Só para você ver o que é que vai acontecer. Colocar 0 aqui em um dos pontos e vamos percorrer para a gente ver a DDP. Então, eu sou 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu passar por uma coisa grande e sair pequeno, isso quer dizer que eu somei ou eu subtraí esses 40? Subtrair. E isso, eu entrei grande, a dica, eu entrei grande e saí pequeno. Então, subtraí 40. Eu era 0. Isso. Eu tô botando 0, mas para facilitar, se vocês quiserem, eu posso botar aqui 100. Tá bom? Vamos dizer que o potencial elétrico do X é 100. Então eu sou 100, 100, 100, 100. Bem aqui eu estou entrando grande e vou sair pequeno. Ou seja, eu perdi 40. Então eu sou quanto agora? 60. 60. Opa, bem aqui eu estou pegando um cara que vai consumir parte de minha energia. Eu não estou usando o mesmo sentido da corrente, porque a corrente também, né? Ó, seguindo o sentido anti-horário. Vocês lembram que pegar a corrente no mesmo sentido é uma perda, né? Já disse isso de novo. Vocês lembram quanto deu a corrente na letra A? Parece que foi 5, né? Deu 5. Então, quanto é 5 vezes 1? 5. Pronto, então a DDP aqui consumida pelo receptor, né? Que aqui é um receptor, é 5, certo? Certo. Pronto. Isso. Então,
eu era 60, perdi 5, cheguei aqui em Y com quanto? 55. Pronto. Se eu era 60, meu potencial em X era 60 não, perdão, 100. Se meu potencial em X era 100 e em Y ele é 55, quanto é que dá essa diferença? Daqui pra cá? 45. Pronto, respondi Davi. Boa. 45. Minha Não é nossa. fácil. Então, eu já podia pensar bem assim, aquela resistência ali logo multiplicado com a minha corrente elétrica. Aí eu logo descobri o outro gasto que ia ter. Exatamente. Vou ter que ir na mesma Agora, reta. cuidado com essa ideia que Se eu o sempre cara falo. dominar Eu tô andando as a favor da fórmulas corrente. básicas, Se eu quisesse É isso sair mesmo. daqui pra cá, de baixo pra cima, aí eu ia olhar aqui e não ia ver isso mais como um perda, somar, eu ia ver né? como um ganho. Exatamente. Tá? porque Quer que eu ele prove a entra vocês que se eu pequeno e for sai de grande. X a Y por esse caminho dá os mesmos 55? Ou 55 não, 45, né? Uhum. Ou não precisa, vocês já acreditam? Acredito não, cara. Certo. Vamos lá. X era 100, não era? X Não era acredito em 100. flamenguista, não. Então vamos lá. Eu indo a Vá, favor fala. da corrente, eu entendo que isso aqui agora é um ganho, né? 2 vezes Uhum. 5, 10. 10. Então agora eu já sou 110. 110, 110, 110. Opa, vou entrar Opa. grande e vou sair pequeno. Vou pegar Vixe, 110 e perdeu subtrair 80. 80. É 110, né? É 110. É, Menos 80 dá 30. quanto? Foi com 30. Pronto. Chega aqui, tô pegando esse cara a favor contra a corrente. Se é contra a Perdeu corrente, eu vou 25. ganhar. 5 Não. vezes 5. Somou 25. Pronto. Isso. 25 com o valor que eu tinha dá quanto? Dá 55. Rapaz, 55. Ou seja, cheguei aqui em Y com 55. Ora, mas eu era 100. Vocês estão vendo como é mata? Eu era 100 por um lado, todo. cheguei a 55, então a DDP dá 45. Pelo outro também tem que dar, porque o sistema é conservativo. Massa, bicho. Pergunta isso a um eletricista daqui pra ver o que é que eles falam. Não, aí é legal até pra dar uma provada. Macho. Exatamente. É, pô, Eu o meu acabo acaba na dando uma hora da olhada pra prova, vocês, mas será que acaba tá fica certo? perturbado. Você Não olha uma faça questão isso, dessa não. daqui. Oxa, que fácil demais. Eu não vou olhar nem as perguntas. Eu já sei que provavelmente o que ele vai querer aqui. Ou as perguntas não, as alternativas. Provavelmente o que é que tá faltando aqui, ó. Tá faltando aqui é descobrir a intensidade da corrente e o sentido dela. Muito fácil. Quem é maior, 96 ou 12? 96. Então 96 vai empurrar 12 com mais força. Então o sentido Outra é corrente é o- horário. O sentido é horário. Então quanto é 96 menos 12? 84. 84. Pronto. Grave esse valor, 84. Agora vamos somar tudo que impede a passagem da corrente. 3 mais 2 mais 5 mais 2. Dá 12. 12. 12. Pronto. Descobrir a corrente é só dividir 84 por 12. Que dá 7. 7. Pronto. A corrente é 7 e ela vai girar no sentido horário. Alternativa? Mas rapaz, homem. Não é não. Não liga negócio desse, não. Homem, se tudo fosse fácil assim. Isso aí é o famoso ratão. Acaba chamando. Manda só o brabo na hora da prova. Nem Pois olha. é. Bom, pessoal, eu acho que por hoje tá bom. Né? Próxima aula eu falo com mais Beleza. clareza para vocês, né, de receptor, né, ó, de receptor vai ter poucas diferenças. Ó, aqui tem a lei de Pauling, só que tem a lei de Pauling melhorada, né, melhorada. Vocês vão entender por que ela ficou assim, tá bom? E aí vai, Beleza. tranquilão? Eita, ficou só nós, né? As meninas pegaram o beco. Tranquilo. Puxa, foi todo mundo embora. Normal. Foi boa, pessoal. Um abraço, até breve. Só ficou os que vão passar. Valeu, né? Quem importa. Valeu. Certo. Valeu.